paz do Senhor, uma boa noite para todas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui para estar nessa live, né? Queríamos que fosse, né, com todos presentes, mas é impossível fazer. Mas queremos que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor possa estar abençoando a cada uma das nossas mulheres, que aquelas que estão passando luta, dificuldade, mas que o Senhor está com cada um. E neste momento eu quero desejar a cada um de vocês que vocês possam ser um vaso nas mãos do Senhor. Que através da palavra que vai ser meditada hoje à noite, pelo louvor, que o Senhor possa estar tocando em cada coração. Tem um versículo que eu vou deixar com vocês, lá em Provérbios 31:10, diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é muito excede a sua infinita joia. Nós somos joia do Senhor. Então, por isso que cada um de nós possa fazer o melhor para o Senhor. Eu quero nessa noite, em primeiro lugar, agradecer a Deus. E depois eu quero agradecer muito a Sheila, que tem feito muito para a obra do Senhor. Mesmo ela não estando aqui, estando fora, ela tem trabalhado para o Senhor. Então eu quero que ela seja nessa noite uma noite abençoada na vida dela. E também eu quero nessa noite agradecer a pastora Elaine, que aceitou o nosso convite para trazer a palavra para nós nessa noite. Que vocês aí nos seus lares, vocês possam estar ouvindo essa palavra, tá bom? E eu quero orar pela pastora Elaine neste momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Que o Senhor abençoe a pastora Elaine, que vai trazer a palavra, que o Senhor unge ela e que ela possa, Deus, falar do Senhor. Mesmo, ó Deus, não sabemos que ela não pode estar presente conosco, mas através desse vídeo ela possa estar falando da Tua palavra para os nossos corações. Abençoe a cada um de nós, abençoa, Senhor, e toque, ó Pai, aquelas que precisam nessa noite ser tocadas. Nós te louvamos e te agradecemos, entregando as Tuas mãos para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Boa noite. Quero cumprimentar a todas as mulheres, todas as pessoas, as famílias, né, que estão ligadinhas aqui. Vamos ter um tempo precioso. Vamos falar sobre reconstruir, né? E eu quero iniciar deixando uma palavra de gratidão à Igreja do Nazareno, né, pela honra e o convite que sempre tem demonstrado por mim. E esse tempo eu gostaria que você pudesse ter na sua mão aí papel, caneta, para que você pudesse anotar algumas coisas que eu tenho certeza que serão bênção na sua vida. Hoje em dia, principalmente diante da pandemia e tudo que tem acontecido, essa pausa, né, que nós estamos vivendo em tantas áreas da nossa vida, no Brasil e no mundo, nós temos ouvido muito essa palavra: reconstruir, recomeçar, ressignificar, reinventar. E são palavras bastante propícias para o que nós estamos vivendo. Mas eu gostaria de desenvolver esse tema focando num texto da Palavra de Deus, que está em Gênesis 1, e ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós olhamos essa palavra e parece assim que há um oposto nela, porque ela diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. De repente ela diz: a terra era sem forma e vazia. Como assim? E aí nós podemos notar que entre um projeto, entre a construção, a edificação, né, a criação de Deus e a terra sem forma e vazia, houve uma ruptura, um caos, uma crise, algo aconteceu que aquilo que foi criado com tudo no seu devido lugar e de repente se torna sem forma e vazia. Então, entre um período e o outro, alguma coisa aconteceu.
E o caos, quando ele vem, ele faz exatamente o que nós vemos nesse texto. Ele bagunça tudo, ele desorganiza, né? Ele traz desordem, bagunça, e foi o que aconteceu. E a Bíblia depois diz que o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas e Deus coloca uma visão sobre esse caos, sobre essa bagunça, sobre esse vazio, né? E ele começa então a reconstruir, e nessa reconstrução ele nos traz lições preciosas que eu quero compartilhar com você. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é: assim como Deus, no princípio, a palavra de Deus diz que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles conversaram, sabe? Eles nos projetaram, projetou tudo que existe para ficar bem, para dar certo, não para dar errado. E ele fez então todas as coisas. Tudo estava em ordem, tudo estava em harmonia, tudo estava no seu devido lugar. Havia vida, riquezas aparentes, né? E nós vemos então uma plenitude de um projeto e de uma realização na criação. Mas existe um caos que nós vemos em Isaías, né? O que realmente aconteceu, que caos é esse? E diante desse caos, então, aquilo que estava em ordem agora está em desordem. Aquilo que estava organizado está desorganizado. E as riquezas aparentes você não as vê. Vamos abrir um parênteses, trazer isso para a nossa vida? Eu gostaria de deixar para você, mulher, uma pergunta. Em que área da sua vida? Pode ter até começado bem, pode ser até que houve uma harmonia e uma ordem, mas um caos se instaurou e por conta disso você fala: tá tudo vazio, tá tudo sem forma, parece que tá sem vida, né? E aí eu quero dizer para você o seguinte: muitas vezes, quando nós vamos para o casamento, ninguém entra num casamento pensando: amanhã ou depois vou separar. Não. Cada um que vai para o casamento projeta o quê? O que há de melhor. Sorrisos, abraços, aquela mesa posta, né? Filhos, prosperar juntos, envelhecer juntos, fazem planos, sabe, para casa, os móveis, tudo, cada detalhe. Existe nele, assim, um olhar de amor. Quando você tem um filho, você põe sobre ele um projeto e um olhar de amor. Quando você vai para o trabalho, quando você começa o empreendedorismo, quando você começa a desenvolver uma habilidade, um talento, você vê sempre algo crescente, sempre algo abençoador, sempre algo que você fala: agora vai dar certo. Mas nem sempre é assim. Às vezes você vai para o casamento, vem uma traição, mentiras, ou mesmo uma desordem, sabe? Na relação dos dois que traz um divórcio. Às vezes você tem um filho e você cria debaixo de um projeto, sabe? De vida, de ser crescente, de ser abençoado, né? E às vezes no meio do caminho existe gritaria, existe porta na cara, literalmente, não é verdade? Existe assim um caminho de escolhas que eles fazem que nem sempre é aquilo que você fala: poxa, que bom, ele é feliz assim, né? Caos, crises relacionais. Quando nós começamos alguma coisa, nós olhamos para o nosso empreendimento e nós pensamos: eu quero que dê certo, que cresça. De repente veio uma pandemia e você reformou, alugou, sabe? Você investiu em algo e agora você não pode abrir, não pode receber as pessoas, não pode fazer esse negócio funcionar. Às vezes você é um pastor, né? Você lida com gente, você também investiu. Investiu, quem sabe, numa reforma do templo, ou você alugou um lugar. E hoje, como que você está administrando isso? Vem um caos. A saúde, não, eu vou fazer a dieta, eu vou fazer isso, vou mudar minha alimentação. E no meio disso tudo, um caos, né? Às vezes até mesmo de preguiça, sabe? De hábitos errados que nós temos, uma enfermidade que vem. Então, mulher, na sua vida, né? Às vezes existem mulheres que veem a velhice como um caos.
Ela fala como lidar com as rugas, como lidar com a carne que antes era durinha, firminha e agora não é mais. Né? Como lidar com as dores, como lidar com a menopausa, como lidar com a ausência de alguns hormônios, como lidar com isso, né? Então eu quero dizer para você que há exemplo, né, do início da criação e de repente tudo está sem forma e vazio. Às vezes na nossa vida existe áreas assim. A autoestima, às vezes existe um caos na nossa autoestima, né? Muitas vezes nós olhamos para essa beleza, esse padrão de beleza que é colocado, que não nos serve. Nós não servimos para esse padrão estabelecido por pessoas. E existe um conflito, existe um caos, às vezes, que se instaura dentro de nós em relação à visão que nós temos de nós mesmos, a visão da beleza que nós temos, da força que nós temos, não é verdade? Enfim, vocês já notaram que existem muitas áreas na nossa vida, internas e externas, que nós podemos estar passando por um caos. Como a palavra de Deus diz que Ele nos chamou para uma plenitude, nós temos que entender que nós não podemos olhar só para uma área da nossa vida, fazê-la crescer, ser exponencial e deixar as outras de lado. Porque nós vamos ser incompletos. E isso não vai trazer para nós uma realização de plenitude. Então nós temos que colocar hoje os olhos em cada área da nossa vida e reconhecer onde está instaurado um caos. Por quê? Porque nós vamos aprender agora com a palavra de Deus como recomeçar, como reconstruir diante desse caos. Há um filme, Terremoto, com aquele The Rock, sabe? Aquele grandão. E no final do filme, depois que vem o terremoto e ele salva a família dele, ele está do lado da esposa dele, que é uma graça de mulher, sorriso lindo demais. E ele está do lado dela, da filha, né? E a esposa olha para ele e fala assim, e ela observando, né, o caos do que o terremoto trouxe para a cidade, ela olha para ele e fala assim, e agora? Ele olha para ela e diz, agora nós vamos reconstruir. E eu vejo que esse posicionamento que nós devemos ter, sabe? Às vezes nós estamos olhando e eu desafio você a olhar o caos, sabe? E aí nós estamos observando que existem, sabe, coisas que, decepções, amarguras, ressentimentos, culpa, remorsos, existe tristeza, existe às vezes o luto. O luto é um caos na nossa vida. E nós temos que ter esse posicionamento. Nós vamos reconstruir. Nós vamos fazer alguma coisa diante disso, para que possa se reerguer. E às vezes você pergunta, vai ser igual? Não, não vai ser igual. Vai ser como era antes? Não. Mas vai ser um caminho de recomeço, de crescimento, de desenvolvimento, um caminho de amadurecimento, né? Um caminho de excelência. Um caminho bom para se trilhar, é o caminho do recomeço e da reconstrução. Mas aí nós vamos ver então, tudo está presente, tudo está em ordem, de repente veio o caos e agora tudo está em desordem. Primeira lição que eu quero que você anote aí, e você não esqueça nunca mais na sua vida. Mesmo depois do caos, tudo está presente, só está fora de lugar. É a primeira coisa que nós temos que entender. Quando nós olhamos Deus olhando para o caos e Ele começa a reconstrução, Ele traz aquilo que existia, só que foi escondido por causa da bagunça, da desordem. E assim é na nossa vida. Quando nós passamos por um luto, eu já passei por luto de tios, primos, do meu pai, da minha mãe. E principalmente o luto da minha mãe foi um momento de um caos instaurado dentro de mim, que às vezes a gente fala, não vou dar conta não, não vou aguentar não.
E com isso traz tantas outras coisas que nos fazem mal, que nos acusam muitas vezes, que cobranças, sabe? E no meio de tudo isso, você pensa assim, sorrir outra vez, ter esperança outra vez, amar outra vez para depois perder e sofrer esse tanto, não é verdade? E a gente começa a pensar que existe muitas coisas que nós vivemos e que nós não vamos viver mais, por causa do entulho que está em cima de coisas boas que nós temos, de sorrisos, esperanças e sabe, coisas boas. Só que nós temos que entender uma coisa. A alegria estava presente, está presente. O sorriso está presente nesse caos. A esperança, os sonhos, a força, a resiliência, a perseverança, sabe, o olhar de amor, o carinho, o toque, tudo isso está presente. Muita calma nessa alma, tudo está presente, mas está fora de lugar. Isso significa que algumas coisas vieram e encobriram essas coisas, né? O luto, a enfermidade, de repente as brigas, as gritarias e tudo mais, cobriu, encobriu, mas está aí dentro de você. Dentro de você existe força, dentro de você existe esperança, dentro de você existe alegria e você vai sorrir outra vez, só está fora do lugar. Então, é a primeira verdade que nós precisamos entender diante de um caos, e o princípio de uma restauração, de uma reconstrução é este. Reconheça que tudo está presente, porém fora do lugar. Mas aí Deus olha para esse caos e ele começa então um caminho de restauração e reconstrução. Por onde ele começa? Haja luz e houve luz. Então, ele começa com a alegria. Ele começa com a vida. Essa palavra luz, ela está relacionada à vida, está relacionado a um sorriso, está relacionado a uma alegria diante de um recomeço. A palavra de Deus diz em Provérbios, um coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, diante de um caos, diante de um recomeço, começa com vida, começa com palavras de vida e não de morte, né? Começa dizendo, vai dar certo, nós vamos conseguir, Deus está conosco, sabe? Diante de conquistas e recomeços na Bíblia, nós vemos homens que a palavra de Deus diz que eles tinham outro espírito e eles declaravam, até mesmo diante da força do inimigo, que parecia maior do que a deles, eles diziam assim, se Deus for conosco, nós vamos ser maiores nessa guerra e nós vamos vencer. Se Deus for conosco, nós vamos reconstruir. Se Deus for conosco, e Deus é conosco, a palavra de Deus diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Existe um caos, e a Bíblia diz, o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas, e Deus disse, haja luz. Então, diante dessa presença, dessa pessoa, do Espírito Santo, Deus está dizendo para nós, eu estou com você, você não está sozinho, você vai reconstruir, mas comece declarando positividade, declarando bênção, declarando vida, que foi o que Deus fez. E a luz também está relacionada à verdade. Nós precisamos entender que diante de um caos nós temos que dividir o que é luz e o que é trevas. A Bíblia fala que quando ele diz haja luz, ele faz uma separação. Gente, é muito fácil. Você pega uma folha, faz um risco no meio, escreve luz e trevas. E aí você começa a pensar aquilo que está dentro de você. Tristeza. Tristeza, ela faz parte da nossa vida, mas quando ela se instaura, ela é treva. Amarguras e ressentimentos é treva. Mentira é trevas. Traição é trevas. Alegria é luz, né? Verdade é luz. Força é luz. Então nós temos que começar a dividir. Olha, eu vou entrar num caminho de reconstrução. Eu tenho que saber o que eu vou levar. Aí eu preciso de luz para saber o que vai, quem fica e o que fica.
Expliquei ou compliquei? Depois, gente, que ele traz luz, reconhecendo a presença do Espírito Santo diante de um princípio de restauração, de reconstrução, a Bíblia diz que uma outra lição que nós aprendemos é, se nós olharmos a palavra de Deus aqui, olha, em Gênesis 1, no finalzinho do versículo 3, finalzinho do versículo 8, finalzinho do versículo 13, versículo 18, versículo 23, sabe o que nós vemos? Ele diz assim, esse foi o primeiro dia, esse foi o segundo dia, esse foi o terceiro dia, esse foi o quarto dia, esse foi o quinto dia, e assim vai. O que Deus está nos ensinando através disso, gente? Deus está nos ensinando que quando você começa uma restauração interna ou externa, você tem que entender que você tem que vencer cada dia. Você tem que viver cada dia. Você tem que viver intensamente, estando totalmente ali cada dia. Ah, não, quero fazer tudo de uma vez. Ai, meu Deus do céu, parece que a coisa não vai. Ai, Jesus, quando é que eu vou sair disso? Ai, meu Deus. Gente, nós temos essa tendência. Mas a Bíblia quer nos mostrar, você entra num caminho de reconstrução, você entra num caminho de restauração. Faz uma coisa de cada vez, meu Deus do céu. Vive um dia de cada vez, sabe? Hoje eu falo que o meu lema é vencendo cada dia. Chega no final do dia, eu começo a pensar o que eu fiz, o que eu realizei, o que eu falei, não é verdade? E chegar diante de Deus e falar, Deus, venci. Na sua força, eu venci esse dia, eu realizei tal coisa, sabe? Eu venci esse dia. Amanhã a Deus pertence, né? Se Deus abençoar, vivermos e acordarmos e nos levantarmos, nós vamos vencer mais um dia. Mas o que Ele quer nos mostrar é, não embola tudo, sabe? Cada dia Ele organizou, Ele trouxe algo, colocando no seu devido lugar, cada dia, no primeiro dia, no segundo dia, e assim seja com a sua vida. Depois, a outra dica que nós temos é, no versículo 9, no final, ele diz assim, e viu Deus que ficou bom. No versículo 12, no final, ele diz, e viu Deus que ficou bom. No versículo 18, e viu Deus que ficou bom. E depois também no versículo 21, e Deus viu que era muito bom. Então, primeiro, tudo está presente, só está fora do lugar. Segundo, vamos reconhecer que o Espírito Santo de Deus, essa pessoa, está presente na nossa vida. O Senhor é conosco e nós precisamos trazer luz nos recomeços. Depois, fazer uma coisa de cada vez, vencendo cada dia. E aqui a dica que vem, que ele fala, e viu Deus que era tudo, que era muito bom, é o seguinte, gente. Eu sempre falo para as pessoas, minha filha esses dias chegou em casa e falou, mãe, você precisa de copo. Falei, Tati, eu prefiro ter poucas, mas não copo, poucas taças. Uma vez, eu sempre conto isso, né? Eu fui numa confraternização de Ano Novo com a família. E eu lembro que, como eu não tomo assim bebida, né, alcoólica e tal, eu vi que o pessoal tava com taça, blindando, né, as coisas e tal, pá. E aí, eu falei assim, poxa vida, por que esse pessoal tá todo de taça e quem toma refrigerante tá com um copo descartável? Isso aí não tá muito certo, não? Eu sei que daí eles foram servir, acho que café, e eu vi que tinha uma taça, perto lá no balcão, sabe? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar café na taça, e eu vou brindar também. Porque eu amo taça, gente. Você acredita que eu tomei café na taça? E hoje realmente eu tenho poucos, não tenho copo, tenho taça. Eu achei uma que ela é bem grossa, né? Porque eu quebrava muito, porque as taças geralmente são fininhas, né? E por que eu tô dizendo isso pra você? Gente, tenha pelo menos uma taça, duas. Tenha uma pra cada um aí da sua casa. Não precisa ser pra visita, pra vocês.
E Deus está dizendo assim que quando ele terminava aquele processo de realização, de reconstrução, em cada dia, ele olhava para aquilo que ele tinha feito e não para o que faltava fazer, e ele dizia assim: isso é muito bom. Sabe o que eu entendo disso? Ele estava brindando. Ele estava dizendo: ó, que dia esse, hein? Uhul! Valeu! Gente, nós vamos entender que a gratidão é algo que traz cura no nosso coração, na nossa vida e para quem está perto de nós. E aí, quando ele fala, e Deus viu que ficou bom, ele estava reconhecendo que aquele dia, aquilo que ele tinha realizado, tinha valor, era importante, era bonito. E assim tem que ser com a nossa vida. Ai, hoje dei um beijinho, não sei o que lá, no filho, ou um abraço depois de tanto tempo. Linda, brinda isso aí. Isso é uma coisa muito boa. Veja que isso aí é muito bom. Ai, voltei a namorar o maridão. Pega uma taça, bebe nem se for água. Mas faz um brinde a esse momento. Passei roupa. Uhul, vou comemorar, sabe? Chegou o final do dia, Deus, muito obrigada pelo que eu vivi, pelo que eu senti, sabe? E se resolve diante de Deus no final do dia com gratidão, né? Pega uma taça, sabe? Você gosta do que você gosta de tomar na taça? Coloca aí, sabe? Chega para alguém, se você tá sozinho, chega para Deus, chega para o espelho, chega para você mesmo, fala: olha, você deu conta, né? Você tá bonita. Gostei do que você fez. A Bíblia fala: ama o próximo como a ti mesmo, né? Se eu não me amar, não olhar para mim, não me agradecer, sabe? Não brindar comigo, sabe? Com o que eu fiz, né? Gente, como que eu vou fazer isso na vida do outro? Então começa em você, a reconhecer que aquilo que você fez, a casa que você limpou, a roupa que você passou, sabe? O beijo que você deu, né? A visita, sei lá, que você fez, a mensagem que você mandou, isso é muito bom. Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso, sabe? E merece realmente ser brindado, né? E aí Deus continua e ele fala que diante de tudo que você fizer também, quando ele termina e faz o homem, a Bíblia diz assim: e Deus os abençoou e disse. A bênção, eu lembro que quando nós éramos crianças, eu e meus irmãos, havia um hábito, não só da casa dos meus avós, mas em casa, antes de dormir, a gente falava assim: bença pai, bença mãe. E eles diziam: Deus te abençoe. E se nós olharmos para a Bíblia diz que a bênção que nós lançamos sobre a vida dos nossos filhos, a força dessa bênção alcança os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos. Então existe uma bênção, existe um poder, existe uma coisa muito boa que nos toca e toca a vida daqueles que estão ao nosso redor, e não só a vida, eu creio, até as nossas coisas, nossos objetos, a nossa casa, aquilo que nós fazemos, nós devemos abençoar. Um dos termos significados da palavra bênção é: você é liberado para prosperar. Olha que lindo, né? Minha mãe toda noite: Deus abençoe, filha. Eu sinto falta disso. E eu gosto sempre, assim como ela, de liberar sobre a vida dos meus filhos. Renan, Deus te abençoe. Tati, Deus te abençoe. Se eu pego meu netinho, Deus te abençoe, porque existe um poder, uma autoridade, uma coisa muito boa que nós lançamos sobre ele. Isso ecoa sobre a vida de cada um. Então que você possa viver isso, sabe? Essas coisas que eu tenho compartilhado com vocês às vezes parecem simples,
Mas nós nos esquecemos disso, sabe? Nós nos esquecemos de vivenciar isso na nossa vida. Então eu quero lançar um desafio para você. Primeiro, reconheça o caos que está na sua vida. Em que área se instaurou esse caos, né? E tenha a coragem de aplicar essas verdades de Deus na sua vida. Eu gosto muito, quando se trata de restauração, de reconstrução, de olhar para a história de Neemias. Neemias, diante do caos, ele nos ensina que nós podemos chorar e devemos chorar, sabe? Ele chora, lamenta, ele ora, confessa os pecados, né? E a palavra de Deus diz que ele enfrenta opositores. Gente, quando você entrar numa reconstrução, você vai enfrentar opositores. Só que diante de tudo que ele passa, ele nos ensina na reconstrução duas coisas assim exponenciais que eu quero deixar para você. E a primeira delas existe um momento que está tão agravante as investidas do inimigo que ele já está esgotado, eu creio. E ele diz assim: Deus, esforça as minhas mãos, porque se o Senhor não esforçar, não sei como que eu vou continuar aqui não. E aí ele se sente fortalecido em Deus. E a segunda coisa que eu acho maravilhoso que ele declara existe um momento que o inimigo chama ele para descer, para parar de construir, porque precisa conversar, porque vamos conversar. E Neemias, trabalhando, chama um servo e diz a ele assim: desce. E fala para Sanbalá e Tobias, que eram os inimigos, né? Diz para eles o seguinte: eu não vou parar o que eu estou fazendo para ir falar com vocês. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo um grande projeto. Então o desafio que eu quero deixar para você nesse tempo precioso reconheça que tudo que você fizer nesse processo de reconstrução é um grande projeto. Você está trabalhando a restauração do seu casamento, é um grande projeto. Você está trabalhando a restauração na comunicação com seus filhos, é um grande projeto. Você está trabalhando a sua estima, o seu valor e olhando para você com um olhar de amor, de carinho, de respeito, isso é um grande projeto. Você está fazendo pão, está vendendo pão, isso é um grande projeto. Você está fazendo aulas de quê? De culinária, de artesanato, de patchwork. Você está fazendo um grande projeto. Você resolveu que você vai ficar e cuidar da sua casa e ser administradora do seu lar. Isso é um grande projeto. Você deu uma pausa estratégica no seu empreendedorismo para cuidar dos seus filhos. Você está fazendo algo importante, seus filhos são o que há de importante, isso é um grande projeto, né? Você está reconstruindo, recomeçando, né, na sua vida em termos de sonhos, isso é um grande projeto. Então, eu quero deixar esse desafio para você. Permita que essa pessoa do Espírito Santo te conduza e coloque você diante dos caos que você tem vivido, das crises que você tem passado. E que você possa aplicar essas verdades de Deus na sua vida. E você possa entender que com Deus é possível viver um milagre, mas aquilo que é possível a você realizar é seu papel e não de Deus. Então ore, clame, se fortaleça em Deus, busque de Deus, sabe? Força, alegria, autoridade, poder, sim. Mas o cafezinho na cama não é os anjos que vai levar, é você. Arregaçar as mangas e trabalhar é você, sabe? Se empenhar em melhorar o que você faz, desenvolver sua habilidade, é você.
Estender a mão ao outro é você. Então faz sua parte, com certeza Deus faz a dele. E é essa palavra que eu gostaria de deixar então para você. Dentro desse tema, nós vamos reconstruir. Que Deus abençoe você, sabe? Nessa trajetória de reconstrução. Que Deus abençoe você, te dando estratégias, que Deus faça de você guerreira, visionária, curadora, vencedora, né? E que nós possamos verdadeiramente aprender com a palavra de Deus e não só entrar nesse tempo de reconstrução, mas declarar bênção sobre esse caminho de mudança, sobre esse caminho de restauração, de reconstrução que nós vamos viver, né? Agradeço, né, pelo convite de estar aqui falando com você, com cada um de vocês. Que a bênção seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor alargue as suas fronteiras. Que seja sobre você a boa mão do Senhor e o mal não te alcance, em nome de Jesus.